pessoas zombam de ti, porque você vive na santa presença de Deus. Em todo lugar as pessoas criticam os crentes e dizem que somos pessoas de outro planeta, mas eles estão com razão, não somos daqui. Em breve iremos partir para o lar verdadeiro. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto te amei, agora o meu galardão quero receber. Vamos ouvir cruéis zombarias. Pessoas que nos criticavam irão perguntar: onde estão aqueles crentes que levavam a Bíblia e diziam que um dia a igreja iria subir? Nessa hora a igreja estará com Jesus lá no céu, juntos com Cristo na glória, felizes para sempre. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto te amei, agora o meu galardão quero receber. Voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar nas alturas, voar, voar, voar como um pássaro. Chegar na presença de Deus e dizer: na terra sofri porque tanto te amei, agora o meu galardão quero receber. Agora o
rasgar diante de ti meu coração. Sei que já faz tanto tempo que contigo não converso mais a sós. Já estou sentindo falta de algo que existia entre nós. Sei que foi só culpa minha, meu Senhor. Estou precisando ouvir tua voz de amor. Fala comigo, fala comigo. Vem aumentar minhas forças, ó Senhor. Estou tentando disfarçar a minha dor. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, meu Senhor. Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Amém. Aleluia! Preciso tanto ouvir a tua voz. Sei que já faz tanto tempo que contigo Não converso mais a sós. já estou sentindo falta de algo
que existia entre nós. Sei que foi só culpa minha, meu Senhor. Estou precisando ouvir tua voz de amor. Fala comigo, fala comigo. Vem aumentar minhas forças, ó Senhor. Estou tentando disfarçar a minha dor. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Aleluia! Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Fala, Senhor. Estou precisando de um abraço teu. Hoje eu preciso de um ombro pra chorar. Hoje eu não saio daqui se não falar comigo. Se não falar comigo. Versículo de número 5 e o versículo 6, depois vamos para o versículo 13, 14 e também o versículo 16 e o 17 deste mesmo capítulo 35 do profeta Jeremias. Glória a Jesus. Eu creio que já acharam, né, irmãos? Todos acharam a palavra, irmãos, que nós devemos ler? E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vossos filhos, nem vós e nem vossos filhos. Versículo 13: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedecerdes às minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberão, ou não beberam antes, e obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceis. Pode sentar, irmãos. Outros versículos nós vamos ler em seguida. Amados e queridos irmãos, nós temos uma herança recebida do Senhor. Na manhã desse dia, nós tratamos aqui da lição de número 12, da lição Maranata, que nós estamos estudando, sobre o que está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que fala sobre nossas tradições. Isto dito por um homem de Deus, pelo apóstolo Paulo, para os irmãos da Tessalônica. Lá no capítulo 2, versículo 8 de Colossenses, Paulo fala na tradição de homens, que passa de família, de geração para geração, são tradições. Mas para os irmãos da Tessalônica, ele falou em nossas tradições dos apóstolos, ensinos apostólicos, ensinos para a santificação, ensinos para estar aguardando a herança que nós temos direito de receber um dia. Temos que permanecer
essa não é uma tradição, irmãos, como as tradições culturais desse mundo, que em cada país tem sua tradição, cada povo tem sua cultura, enfim, conservam essas coisas. E eu vejo que em muitos lugares aqui no Brasil, quando há essas apresentações das tradições do passado, de uma geração, de gerações passadas por descendentes de vários países que para cá vieram, principalmente aqui no nosso Vale do Itajaí tem muito disso, eles só se fazem e se vestem como as vestimentas antigas no dia da festa, no dia para se apresentar como tradição. Só cantam as músicas que seus avós cantavam no dia da tradição, talvez o alimento que eles preparam também no dia da festa, para representar o que era uma geração, qual era a cultura de um povo que já está sendo esquecido. Eles mantêm isso, mas só se lembram em determinado tempo, ou em determinadas horas para se apresentar. Caso contrário, vivem normalmente como qualquer uma outra pessoa, desde a sua vestimenta, desde tudo na vida deles. Agora a igreja, irmãos, aprendeu uma tradição bíblica, uma tradição para viver em santidade, em pureza de coração, todos os momentos. Nós temos que conservar isto conosco como uma herança divinal, como um dom de Deus, é dom de Deus. Você recebeu isso e não pode pensar que vai usar somente quando vem aqui no culto, quando vem aqui na igreja. Daí eu vou usar as minhas tradições, eu vou chorar por tradição, eu vou cantar por tradição, eu vou me vestir assim por tradição. Não, irmãos, eu vou falar em línguas estranhas por tradição, eu vou pregar por tradição. Não é isso, irmãos. E essa tradição deve ser uma coisa constante na nossa vida, deve fazer parte diuturnamente em nosso ser. Quando nós olhamos um pouquinho para a Bíblia e olhamos as histórias do povo do passado, eram raros aqueles que não guardavam a tradição de seus pais. Eles conservavam com eles essas tradições. Eles não se deixavam ser enganados por coisa alguma, mas mantinham aqueles princípios sagrados como alguma coisa que, se eles não fizessem assim, eles estariam desonrando os próprios familiares que um dia estiveram com eles, os avós, os tataravós, bisavós, enfim, uma geração e outras gerações que lá para trás ficaram. Por isso que mantém. E os recabitas, não fala em outro lugar na Bíblia, a não ser aqui no capítulo 35 de Jeremias, desta família, neste povo. Era um pequeno grupo, me parece que um grupo religioso, que o Senhor até disse na casa deles, na família deles, nunca vai faltar varão. Nunca vai faltar varão, porque eles me honram, eles me respeitam, eles prestam honra, eles têm hombridade, eles têm um capricho, que são obedientes àquelas ordens do passado que lhes foram passadas. E Jeremias recebeu uma ordem. Esta ordem, irmãos, literalmente não foi uma visão de Jeremias, não foi um sonho de Jeremias, não foi uma profecia de Jeremias, mas o Senhor falou para ele: Jeremias, vai na casa dos recabitas, fala com eles. E lá tinha o Jonadab, que era, parece que aquele que tinha passado as ordens para os seus descendentes, e eles obedeciam tudo que Jonadab, filho de Recabe, tinha passado para eles. E quando Jeremias chegou e conversou com eles, uma proposta, parece-me que tentadora, que ninguém ia rejeitar. Eu não sei se Jeremias já disse para eles lá o que ia acontecer aqui em Jerusalém. Eles estavam sempre em lugar mais baixo, sempre em lugar mais escondido, viviam assim. Eles não se misturavam com o mundo, não tinham contato. Para eles tanto fazia um rei assumir como o outro.
Eles estavam lá no seu lugar. Assim deve viver a igreja, irmãos. Outro dia um irmão me perguntou: você não acha que a igreja está muito envolvida com política? E eu perguntei para ele: mas tem algum candidato aqui do nosso meio à política? Nós temos alguém aqui que é político? Ele disse: não, irmãos, é que eu vejo os pastores falando muito em política entre si. Aqui mesmo no nosso meio, disse: sabe que é verdade, meu irmão? Muito preocupado com o que vai acontecer. Qual é o destino do nosso país? Se nós cairmos nessa doutrinação ou naquela outra, o que será de nós? O que vai acontecer com o nosso país? O que será do nosso país? O que será da nossa nação? O que será dos nossos filhos? O que será dos meus bens materiais? E vivem se envolvendo com isso. Os recabitas têm um outro sistema de viver. Eles não se importavam. Eles esperavam numa promessa, com certeza, que Recabe fez para o filho, fez para o outro, passando de geração para geração, e nunca esqueceram daqueles princípios sagrados. Uma tradição é um princípio sagrado, irmãos, na vida de um cristão verdadeiro. Ele não esquece daqueles ensinos, os ensinos básicos da palavra do Senhor, coisa que nós temos que ir nos aperfeiçoando cada dia. Mas aquele ensino básico, o primeiro, nós nunca esquecemos. Nunca vamos esquecer do primeiro abraço que Jesus deu em nós. Nunca vamos esquecer da primeira vez que alguém nos cumprimentou com calor humano. A paz do Senhor, meu irmão. Tu és meu irmão agora. Tu estás junto de nós, tu és meu irmão. Você vai aprender conosco. Você vai olhar em mim e olhar na minha irmã, no meu irmão, e vai ver o jeito dele andar, de viver, e tu vais viver como nós. Este é o nosso jeito, essa é a nossa cultura espiritual. E a família dos Recabes, quando receberam em casa os remanescentes de Recabe, receberam Jeremias, e Jeremias disse: vocês vêm comigo lá no templo em Jerusalém. E eles foram, e lá no templo estava preparado, diz aqui, um quarto, uma sala ornada, uma mesa preparada, com tudo pronto, e sobre a mesa tinha cálice cheio de vinho e copos, diz aqui a palavra, um ambiente lindo, um ambiente propício. Tudo estava, e parece, eles podiam dizer: mas nós estamos na casa de Deus, isso aqui é a casa de Deus. Mas Deus queria mostrar através desta apresentação que o Espírito de Deus fez com que Jeremias montasse aquele quadro para mostrar para os israelitas como tinha alguém que era obediente àquilo que os próprios pais lhe ensinavam. E Jeremias trouxe e preparou a mesa, mandou preparar tudo. E Jeremias disse a eles: bebam vinho. Escute a mensagem, irmãos. Bebam vinho. Tomem. O que eles disseram? Não. Nós não bebemos vinho. Ele não disse: hoje nós não vamos beber vinho porque é um dia reservado. Não, nós não bebemos vinho, porque assim fomos ensinados. Desde Recabe e Jonadab, foi passando de família para família, e chegou até a nós, e nós não bebemos vinho. E tem mais uma coisa: nós não fizemos casa para nós não plantamos isso, nós não colhemos isso, nós vivemos assim, assim. E Jeremias chamou outras pessoas para estarem ao lado dele, com certeza para testemunhar aquele fato inédito, de alguém rejeitar, de alguém dizer: não, nós não tomamos, nós não participamos dessas coisas,
Nós fomos ensinados pelos nossos pais. Há uma tradição que nós trazemos conosco, e nós não vamos renegar essa tradição. Isso está em nós, está gravado no nosso ser, na nossa alma. Nós não vamos deixar. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos ater mais àquilo que aprendemos, aquilo que recebemos dos nossos pais, aquilo que recebemos dos nossos velhos e antigos pastores, que anunciaram o Evangelho para nós. A gente vai esquecendo. Se esses recabitas tivessem já se adulterado com as coisas desta vida, facilmente, irmãos, eles iam chegar ali, olhar para Jeremias, para aquilo que Jeremias representava, um profeta do Deus vivo, um homem que combatia o mal. Estava ali, o Jeremias que mandou. Aquela mesa estava numa recâmara, num quarto dentro da casa de Deus, da casa do Senhor, diz aqui na palavra. E ali, naquele lugar, eles disseram não. Oh, meu irmão, vamos pedir hoje, nesta noite, que diante deste mundo cruel que nós vivemos, que o inimigo tem preparado mesas e mais mesas, banquetes e mais banquetes, para encantar a nossa visão, para que a concupiscência volte a fazer parte da nossa vida e nós venhamos nos embriagar na mesa de Satanás. Aí o Senhor aproveitou a ocasião e falou para Jeremias, o profeta, dizendo: então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis as minhas advertências para obedecerem às minhas palavras? Vocês nunca vão aceitar? Eu vou morrer de velho falando e vocês nunca vão aceitar? Deus vai ter que deixar de falar? Deus vai ter que entregar para vocês para o exílio? Deus vai ter que abandoná-los porque vocês não ouvem a palavra dele? E mais no versículo de número 17 ou 14 diz: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. Mas a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeces. O Senhor Deus, nosso Deus, meus irmãos, através do seu Espírito Santo, nunca esteve tão triste com os moradores da terra, por aqueles que um dia o conheceram, famílias que foram chamadas, movimentos que foram outrora lindos, brilhavam sobre a terra, chamavam a atenção das outras nações, de ao ponto de vir visitar o movimento que se formara nesse país e em outras nações. E de repente, irmãos, é esquecido de tudo, vão se esquecendo de tudo que foi ensinado, vão jogando tudo para fora, vão abandonando tudo, vão deixando todos os princípios, as tradições não existem mais, aquela cultura linda do Espírito Santo não existe mais, aquele cuidado para você não se macular com as ofertas desse mundo se vai. Lembramos de uma história de Daniel e seus companheiros na Babilônia, no meio dos persas. Lá estava ele, e foram ali conservados por Deus, porque não se deixaram levar pelas alegorias ou pelas ofertas do rei, pelos manjares do rei. Não se deixaram ofertar. Por que Deus ouvia a voz de Daniel? Por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro do fogo? Ou livrou eles dentro do fogo? Livrou eles dentro do fogo, sem nada acontecer com eles, porque eles conservavam uma tradição.
eles conservavam um princípio com eles e não se dobravam diante de um Deus estranho. O rei, com toda a sua majestade, com todo o seu exército reunido, com todos os seus príncipes, mas ali 3 moços não se dobravam, porque guardavam um princípio no seu coração. Meus queridos irmãos, a igreja neste mundo atual que vivemos representa muito mais do que Sadraque e Abednego, Mesaque e Abednego, representa muito mais do que isso. A igreja de Cristo aqui representa o próprio Senhor Jesus, e nós muitas vezes, com tudo que temos direito a ter na nossa vida, com toda essa herança dada pela morte e ressurreição de Jesus, nós nos acovardamos e negamos o Mestre quase todos os dias. Não conservamos conosco. Daniel orava a Deus, pedindo misericórdia. Orou durante 21 dias. Eu creio que ele dizia: Senhor, mas eu não estou contaminado. Eu não me contaminei com os manjares do rei. Eu tenho sido fiel a ti. 21 dias chegou. De repente, ele já cansado, quase sem poder ficar em pé, alguém bateu nele. Eu cheguei. Aleluia. O anjo Gabriel chegou e disse para ele: meu irmão, eu te ouvi, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu não pude descer, porque o príncipe da Pérsia esteve me atrapalhando nos altos. Lá nas alturas ele guerreou comigo, mas o Senhor viu do alto céu e mandou o arcanjo Miguel, que lutou junto comigo, e eu pude passar a barreira e chegar até aqui. Aleluia. Irmãos, não tem demônio, não tem inferno que impeça o anjo do Senhor, o Espírito Santo, chegar na tua casa, se você manter as tradições com o Senhor Jesus, manter esse contato divino e manter a palavra viva dentro de você. Ninguém vai desfazer a tua fé. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Guarda, meu irmão, o que tens recebido, para nunca perder isso. A doutrina santa da palavra do Senhor. As tradições humanas vêm sempre por aí. Hoje, facilmente, irmãos, alguém daqui de um lugar como esse faz todos vocês mudar. Ele começa devagarinho pregando um outro evangelho, um evangelho estranho, pastor Laércio, e de repente as pessoas mudam conforme o pregado ali daquele púlpito, as palavras ditas. Ele vai tirando aquelas essências lindas que você vem conservando dentro de você e até na tua aparência como pessoa na rua. Ah, mas o Senhor só quer o meu coração. Não, irmãos, o mundo não vê o teu coração. Quem vê o teu coração é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. O mundo vê o teu exterior, vê como você se veste, como você vive, como você anda, como você negocia, como você compra, o que você está falando, que tipo de obra você está fazendo sobre essa terra. O mundo quer ver isto. Como ele vai ver? Se nós fizermos uma aliança com o mundo, nós quebramos a aliança eterna e já não temos mais esta aliança viva com o Senhor, nós vamos ser vencidos. Mas se nós preservar e conservar conosco, irmãos, a aliança eterna, do Evangelho eterno. Paulo falou por 2 vezes aos Tessalonicenses, dizendo o meu Evangelho e o nosso Evangelho, porque ele estava tão entrelaçado, ele estava tão unido àquilo que o Evangelho fala, o Evangelho diz, que ele não tinha como dizer o teu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Não, o nosso, o meu, porque ele vivia esse Evangelho. Nós precisamos viver o Evangelho, irmãos. Quem não entende o Evangelho e a doutrina dos apóstolos, leia Atos dos Apóstolos.
Lá estavam Atos dos Apóstolos, está tudo registrado em Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao último capítulo, que parece que é o 27, está tudo lá. Leia e você vai entender os atos do Espírito Santo e o ensinamento dos apóstolos. Vamos virar a página da Bíblia aqui um pouquinho para nós logo encerrar. Falar um pouquinho mais sobre os recabitas. Vistos que os versículos 16 e 17 do capítulo 35 de Jeremias, visto que os filhos de Joradab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, e que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. O Senhor lamentando, irmãos, os filhos de um homem, uma família, guarda os mandamentos, ele luta por aquilo, ele morre pelo pai, morre por uma tradição humana, ele morre, ele luta, mas por uma causa tão nobre, tão santa, tão justa, como é a luta que nós temos, irmãos, para entrar nos céus, para conquistar a cidade santa, para receber o galardão, como foi cantado aqui nessa noite, para navegar nesse mar bravio. O Senhor tem que ser o tudo da nossa vida. Versículo de número 17 diz: por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei e eles não me responderam. O que é responder ao Senhor, irmão? Diante de um agir de Deus, nós temos que ter uma reação positivamente àquilo que Ele está querendo de nós. Se Ele pede mais de ti, eu ouvi um hino que também os irmãos cantaram aqui há pouco, que um dos versos do hino diz: faz tempo que eu não tiro um momento a sós contigo, Senhor. Eu preciso tirar uns momentos a sós contigo. Eu preciso fechar a porta do meu quarto e entrar lá e contar tudo para ti. Eu preciso, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu tenho uma herança que tu me deu. Eu tenho um penhor que eu recebi de ti. Eu preciso falar a sós contigo. Como faz falta, irmãos, esse diálogo íntimo com Deus, esses momentos de uma intimidade pura com Deus, que alguém fecha a porta do quarto, e essa porta não precisa ser literalmente uma porta, é você se isolar um pouco, é você ficar a sós com Deus. Talvez no meio de uma multidão, você e eu podemos ficar a sós com Deus. Já estive a sós com Deus no meio de multidão, quando olhando para tudo aquilo, digo: Senhor, eu estou aqui, o teu servo, e sentindo a presença dele, só não gritava para não chamar a atenção das pessoas, mas a presença real do Espírito Santo no meio da multidão, dentro de um avião voando, dirigindo o meu carro, em qualquer lugar, meu irmão, você pode sentir a presença do Altíssimo e exaltar o nome dele e sentir um abraço dele em você. Você não queria abraçá-lo nessa noite? Desola um pouco das coisas agora, isso que tem te atrapalhado, minha irmã, durante muitos anos. Joga isso do teu coração, desola disso, sai dessas coisas e abraça o teu Senhor agora. Ele quer te ouvir, Ele quer te abraçar, Ele quer te acalentar e ajudar você a vencer essa batalha que parece que não tem mais fim na tua vida. É um amargo que não sai, mas em nome de Jesus,
pelo poder do sangue de Jesus, Ele vai purificar o teu coração e você vai tirar essa amargura. Amanhã, dia 19 de abril, foi em 1987, um domingo de Páscoa. Essa Páscoa sempre cai em datas diferentes. 3h15 da tarde, mais ou menos, a 130 quilômetros daqui, num lugar do interior, numa igrejinha de Tábua. Era uma tarde e eu fui participar de um culto. Eu não sabia que eu ia ganhar um abraço que parece que queima em mim como fogo até hoje. Nunca cessou. Foi naquele domingo à tarde, depois de 72 dias, que eu tinha sido transformado pelo poder de Deus, deixado de ser um crente só de nome, só de aparência. O Senhor me salvou, me restaurou, me deu vida, e eu comecei a pedir agora para Ele: Senhor, me batiza com Teu Santo Espírito, me batiza com Teu Santo Espírito, Jesus. 72 dias, do dia 8 de fevereiro até esse dia, se você fizer as contas, se não for um ano bissexto, eu creio que dá 72 dias. Eu fiquei pedindo ao meu Senhor, pedindo ao meu Senhor. E naquela tarde, de repente, quando o pastor chamou nós para frente, quem quisesse ir para frente receber o batismo, antes daquilo, naquele momento, um casal de irmãos, ele já faleceu faz tempo, ela não sei mais dela, eles foram cantar um hino. Ele tocava viola, bem simples, hino lá da roça. Eles cantando aquele hino, de repente ela começou a falar em línguas do céu. Isso a gente ainda ouve, irmãos, isto ainda existe. Isto é tradição, isto é poder de Deus, isto é cultura do Espírito Santo, isto é real. Não perca isso que você recebeu do Senhor, não perca isso que Ele te deu. De repente, quando ela cantava, e eu ali, eram pouquinhas pessoas, a maioria eram crianças e algumas senhoras, eu, Esther, nossos meninos pequenos. Ela começou a profetizar e apontou para mim e disse: hoje te trouxe ao pé da cruz. Hoje, como se dissesse, eu vou te abraçar. Tu és escolhido meu, tu vais levar a minha palavra. E eu pensei: meu Deus, no princípio assim, dá aquela vontade de rejeitar isto, porque tem muito disso por aí que é falso. Tem muita gente dizendo eis aí, que não é real. Tem muita gente dizendo que o Senhor está mostrando e é mentira. Mas aquilo lá me impactou de uma forma, irmãos. Eu fiquei paralisado diante daquela mensagem. Paralisado, e disse: Deus, o que vai ser de mim? Tu me queres para quê? Para que eu sirvo? E como se Ele me dissesse: hoje eu vou te encher do meu Espírito. Aleluia! O pastor disse para nós: quem quiser receber o batismo com o Espírito Santo, vem à frente. Fui algumas crianças e fui eu. Era um chão sujo de barro vermelho. Eu estava bem arrumado. De repente, eu me lembrava de quando minha mãe foi batizada com o Espírito Santo em 1952, 53. Faz muito tempo. Quando eu vi ela com uma criancinha pequena, minha irmã Isabel no colo, a Arnolda pequenininha no colo, e ela ia cair do banco, não tinha esses encostos, era um banquinho de tábua tosca, ia cair do banco. Uma outra irmã pegou a menina no colo, e a minha mãe cheia do Espírito Santo, aleluia, pegou fogo nela, e eu vi um fogo diferente, não era um fogo igual aqui, nela, na minha mãe. De repente eu me assustei, mas eu entendi que era algo do céu, era sublime, pois eu tinha apenas 6 para 7 anos. E lá, irmãos, naquela tarde do dia 19 de abril de 87, eu disse: Senhor, confirma com fogo o meu batismo.
E de repente, quando Ele tocou em mim, e eu fiquei assim transpassado, como adormecido, eu abri os olhos e com medo de levantar os olhos para olhar para os irmãos que estavam mais acima, principalmente o pastor. Eu olhei nas pernas dele, tinha aquele fogo que eu vi na minha mãe, o mesmo fogo, e me envolveu aquilo. E eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, nunca mais, vão fazer 34 anos amanhã, nunca mais deixei de receber o abraço do Senhor todos os dias, todas as manhãs, todas as horas, nos momentos mais amargos da minha vida. Ele tem dito: eu te batizei com meu Espírito, eu te dei uma herança, você tem a glória, a minha glória está sobre você. Querido irmão, a dispensação desse batismo não cessou ainda. Da família de Deus continua esta porta aberta. Nós somos filhos do Altíssimo e temos esse direito assegurado, esse direito garantido de sermos porta-voz dessa mensagem, porta-voz dessa alegria, porta-voz desse poder até os confins da terra. Jesus breve vai voltar e Ele não quer e não vai levar um povo vazio, um povo que não mantém essas tradições dele. Não, um povo que não mantém esses princípios gloriosos que Ele ensinou para a sua igreja. Ele não quer esse povo. Ele quer um povo que lhe obedece, que seja fiel a Ele, que seja liberto desse mundo maligno e esteja alinhado a Ele, a sua palavra. Fique em pé, meus amados irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Glória, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia,
Todos os dias nós ouvimos alguém dizer: você soube quem morreu? Você sempre soube quem está lá internado, entubado e tantas coisas mais? Todo dia nós estamos ouvindo isso. Os hospitais estão cheios, as enfermarias estão cheias, a morte ronda esta terra. As notícias não são boas, mas se tu ligar a rede celestial, aleluia, se tu estiver ligado com o céu, de lá só vem notícia boa, só vem notícia de esperança, só vem notícia de glória, aleluia, só vem notícias prometendo para você o melhor, prometendo para ti o céu, prometendo a alegria do Espírito Santo,